Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a noite seja iluminada para todos nós. Hoje eu estou aqui na condição de passar para vocês um pouquinho do capítulo 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje vai falar sobre esforço e oração. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, essa imagem que a gente tem aqui do lado direito, a gente tem o nosso mentor espiritual, Pai Tomé, que é o que coordena toda a equipe do trabalho nessa casa, tá? Então vamos lá. Bom, o texto começa com uma citação de Mateus, que é o capítulo 14, do versículo 23, que diz o seguinte: E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Subir ao monte. Quando a gente pensa em subir ao monte, a gente está ali colocando Jesus indo de encontro ao Pai, para refletir, para orar, para poder ter ideias sobre a sua conduta nesse planeta. Quando a gente usa a palavra subir, a gente está falando de uma elevação espiritual. Esse monte na nossa vida pode ser qualquer lugar que a gente esteja, desde que a gente pense em elevar o nosso padrão vibracional para encontrar com a energia do Pai, né? Então, se eu subo o meu padrão vibratório, eu começo a subir esse padrão através da oração. E eu preciso estar num lugar íntimo, onde eu possa me conectar e não só falar com Deus, mas escutar a Deus. Que muitas vezes isso é muito difícil. A gente fala, a gente pede, o pensamento fica sendo só nosso e a gente não escuta o que Deus tem como resposta para nós. Bom, quando Jesus vai subir para orar, como que foi o dia dele? Porque o dia da gente, às vezes, é também cheio de muitas coisas. Mas vamos analisar um pouquinho como que foi o dia de Jesus. Nesse dia que ele subiu para orar, ele tinha ficado sabendo que João tinha sido decapitado, o primo dele. O primo dele, que ele o amava muito. Ele estava extremamente triste. Talvez no processo reencarnatório nem fosse necessário que ele fosse decapitado. E que isso tenha sido uma circunstância dos acontecimentos. Ele estava triste, o que ele fez? Ele foi para o deserto, ele foi para uma área desértica onde ele precisava ficar só, porque ele estava triste. O que aconteceu? Um monte de gente ficou sabendo onde Jesus estava e foi atrás. Encontraram com Jesus. Jesus, vindo aquela multidão, mesmo estando triste, faz a palavra dele, ensina, consola e cura. É isso que Jesus faz para a gente. Então, mesmo naquela situação, ele parou para dar atenção para aquelas pessoas. E só isso. Quando ele viu que as pessoas estavam com fome e que os discípulos deles falaram que ele deveria mandar o povo embora porque eles tinham que comer alguma coisa, ele fala assim: não, vamos dar o que comer. Porque ele já tinha dado a palavra, que é um alimento. Mas ele sabia que o povo precisa do alimento também material. E ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães, 2 peixes para alimentar milhares de pessoas.
Olha quanta energia foi despendida de Jesus para que esse processo acontecesse. Depois que ele fez tudo isso, ele falou: agora eu preciso subir ao monte. Eu preciso conversar com o Pai. E aí ele fala para os discípulos: entrem no barco, porque eu preciso subir ao monte. Né? Bom, então aqui eu coloquei, né, a imagem de Jesus ali fazendo o famoso, né, dividindo o pão e os peixes, multiplicando, né, para que todo mundo pudesse se alimentar, porque já tinham se alimentado do pão material, da cura das suas doenças e se alimentado fisicamente. E aí a gente tem que pensar que Jesus traz algo muito importante para a gente, que a gente precisa orar, mas que em nenhum momento a gente pode esquecer do trabalho. E quando eu falo trabalho, eu não estou falando de trabalho, daquele trabalho que a gente bate ponto todo dia. Isso também é trabalho. Mas eu estou falando que quando a gente sai para poder assinar um ponto, para bater um ponto, a gente encontra pessoas. E é quando a gente encontra pessoas que a gente precisa analisar como que eu estou me tratando e como que eu estou tratando o outro. Isso é a oportunidade de aprender toda vez que a gente fala em oração e trabalho. Então, o trabalho e a prece são duas características da atividade divina. Jesus mostra isso para nós. E Emmanuel traz isso também para a gente. Então, despedido da multidão e terminado o esforço diário, estabelecida a pausa necessária para meditar, a parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Aqui eu coloquei uma representação nossa. Coloquei uma mulher para poder puxar para o nosso lado, né? A gente que é mulher, a gente vai escolhe como espelho, né? Mas poderia ser um homem ali. É aquele momento que a gente precisa estar só. Aí você pode falar assim: mas na minha casa eu não dou conta de ficar só. Tem jeito. Né? Mas às vezes a gente precisa encontrar um lugar e um momento para a gente poder refletir. Nem que a gente espere todo mundo dormir, mas que a gente consiga refletir. Prestem atenção nas duas imagens. É a nossa jornada. Muitas vezes a gente age igual esse moço aqui, ó. Eu, na grande maioria das vezes. A gente gasta um esforço gigantesco e a gente jura que a gente está evoluindo, mas a gente não sai do lugar. E a gente gasta muita energia em tudo que a gente está fazendo. Mas por que muitas vezes a gente não sai do lugar? Porque às vezes a gente está fazendo um esforço enorme para auxiliar o outro, para dar conta de tudo que a gente é. Mas a gente esquece de fazer o quê? A transformação íntima. A gente esquece do olhar que fazer tudo significa mudar, significa alterar aquilo que eu tenho como ser humano, como pessoa, no meu processo reencarnatório. Se eu não me modifico, eu vou fazer igual esse moço. Eu vou pular igual uma pipoca e vou continuar linear. Eu não consigo, no processo evolutivo, alteração. Por quê? Porque Deus quer que a gente faça fora e dentro. Pois não, querida? Eu tinha muitos problemas, né? Eu tinha muitas questões que não eram muito boas, certo?
enquanto eu queria mudar, eu queria fazer diferente, mas enquanto eu não pensei em mim mesma, em pensar em fazer para mim, que mudaria alguma coisa para mim, eu não consegui mudar, porque eu pensava em mudar, por exemplo, eu vou mudar isso pela minha mãe, eu vou mudar isso pela minha prima. Não, porque eu tenho que mudar primeiramente para mim do que para mudar pelos outros. Exatamente, gente. E isso a gente aprende com a vida. Que bom que você está aprendendo novinha. Mas às vezes a gente vai envelhecendo e vai aprender isso lá na frente. E se a gente não aprende, o que acontece com a gente? A gente adoece. A gente adoece. E a gente adoece por quê? Porque a gente não está olhando para a gente. Às vezes a gente adoece para que a gente tenha um momento de reflexão em relação à nossa própria jornada. Deus às vezes para a gente para que a gente possa refletir. E aí, aquele momento que a gente aproveita para mudar alguma coisa, a gente começa então a melhorar, né? Então, nossa jornada, se alguém permanecer, Emmanuel dizendo para nós, se alguém permanecer na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. Então, quer dizer o quê? Que ninguém veio aqui a passeio, né? Ninguém veio a passeio. A gente veio com um propósito. E o nosso propósito é um processo de evolução. E às vezes a gente assusta, porque a gente acha que a gente tem tempo para tudo. Só que não. A única coisa que vale nessa vida é o hoje. O amanhã a Deus pertence. Não é assim que a gente fala? O amanhã a Deus pertence. A minha mãe fala muito assim, a gente não sabe, a vida da gente pode mudar no minuto seguinte. Então o que a gente tem é o agora. Para a gente poder fazer mudanças. E a gente pode sim fazer fora e dentro, porque se a gente faz só dentro, de uma forma egoística, a gente vai ficar igual aquele moço também. A gente não vai chegar em lugar nenhum, se isso for feito de forma egoística. Então, eles convidam a gente à caridade. A caridade com o outro e a caridade com a gente mesmo, né? Então, ele fala que o esforço e a prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se manifestasse genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Imagina se eu ficar só no estado de contemplação, eu ficar só em oração, e eu não fazer nada para poder alterar. Resolve? Não resolve, né? Porque a gente tem que dar um passo em direção a Jesus, para que a gente possa encontrá-lo. Ele está no patamar muito, muito alto, ele está prontinho para poder nos abraçar, mas a gente precisa caminhar. Se a gente não caminhar, a gente não chega a lugar nenhum. E aqui eu coloquei que o trabalho é oração no caminho espiritual. Lá em Kardec também fala isso. Ele nos ensina que o trabalho é um dos meios mais eficazes do aprendizado espiritual. O trabalho não é só um meio de subsistência material, mas também evolução moral e espiritual. Aí aqui eu coloquei, uma veterinária no trabalho voluntário. A gente pode, em qualquer profissão, a gente pode agir trabalhando, ganhando dinheiro, e a gente pode agir fazendo bem naquilo que a gente gosta, né? E eu posso também, não só de um trabalho dessa forma, mas eu posso dar mais atenção em alguém que precisa de mim e que seja da minha família. Uma pessoa idosa que precisa conversar, que precisa de carinho, que precisa de afeto. Isso também é um processo que nos faz bem, mas nunca esquecer de olhar para a gente mesmo. Ali eu coloquei um trabalho de pesquisa, né? Um trabalho de pesquisa que faz com que a gente avance enormemente no nosso processo, na nossa caminhada, diminuindo nossas dores também. Tanto Kardec quanto Emmanuel fala dessa oração solitária e sublime. É
necessária a oração, é necessário o encontro com o Pai, e é necessário entregar. Porque o grande problema da nossa humanidade é a gente saber que Jesus veio aqui na Terra, saber que Ele veio para poder fazer o melhor que Ele podia, saber que a gente fez o que a gente fez com Ele. A gente sabe que Ele é puro amor, que se um minuto que Ele deixasse de pensar na gente, esse planeta não existiria. Mas quando a gente entrega um problema para Jesus, a gente quase nunca deixa na mão dele. A gente sempre o quê? Põe na mão e toma. Muitas vezes nos falta fé. E aí, para a gente poder conectar com Jesus, conectar com o Pai, a gente precisa de equilibrar igual às forças da natureza. Se eu olho essa imagem, gente, eu vejo uma imagem pode até não estar, mas eu vejo uma imagem de completa harmonia. Eu preciso tentar enxergar isso dentro de mim, dentro de nós. Pense nessa água como fluxo sanguíneo correndo no seu corpo. O campo eletromagnético. Pensa nessa água que ela não pode estar podre nem adoecida. Ela precisa estar fluindo e abastecendo todas as minhas células, mas com bons pensamentos, com boas energias. Porque se eu pensar só em mágoa, em rancor, em conflitos, eu vou ter uma água extremamente tóxica dentro do meu corpo. E isso também pode nos levar a um processo de doença. Mas a partir do momento que eu revejo essa energia, eu começo a purificar. E esse trabalho não é um trabalho da noite para o dia. Pensa em limpar a Lagoa da Pampulha. Se eu começar a limpar a Lagoa da Pampulha hoje, quanto tempo que eu vou levar para poder deixar essa água limpa? Demora. Depois que eu sujei, demora. Não é automaticamente. E aqui eu estou trazendo essa passagem, que ainda faz parte de Mateus capítulo 14, por isso que eu estou trazendo, porque olha o dia de Jesus. Jesus foi para o monte orar. Lembra? Só um minutinho, vem. Jesus foi para o monte orar. Quando ele foi orar e os discípulos saíram no barco, os discípulos encontraram uma tempestade. São as nossas tempestades. O mar revolto, vento forte, jura que aquele barco vai virar, jura que vai morrer e pede socorro. É o que nós fazemos nas grandes tempestades da nossa vida. E aqui nós temos o nosso mestre, olha só. Nosso mestre viveu aquilo tudo, desde a morte de João, cura, alimentação, distribuição de comida, vai fazer oração, os discípulos dele saem, os discípulos entram em pânico, começam no desespero, acham que todo mundo vai morrer, começa a fazer oração pedindo socorro para Jesus, e Jesus vem caminhando sobre as águas. A água é um sentido de transformação. E aí eles acham que é uma assombração, que é um fantasma. Ninguém acha que é Jesus. Os discípulos acham que aquilo é um fantasma. E aí Pedro fala assim: se és tu, Senhor, então me faz caminhar também sobre as águas igual a ti. E Jesus fala o que para Pedro? Vem. É o que Jesus está fazendo com a gente todo dia. Vem, eu estou aqui. Eu estou aqui. Vem. E aí, Pedro sai e começa a caminhar, mas todo mundo sabe dessa história, que Pedro afunda. E quando Pedro afunda, Jesus tira ele lá de dentro da água. E aí Jesus fala no mesmo instante: homem de pouca fé, por que duvidastes? Vou dar um exemplo aqui.
Vocês vêm nessa casa, assim como eu também. Deixamos nossos pedidos aqui, escritos. Acreditamos, confiamos. A espiritualidade vem para nos dar a palavra. A gente sai daqui confiante. Mas no meio do caminho a gente já começa a duvidar. Será que vai dar certo? Será? Será que o guia falou é isso mesmo? Será que eu mereço? A parte mais difícil vocês já fizeram. É pegar uma sexta-feira à noite, estar aqui. Nós temos vários espíritos fazendo a proteção dessa casa, fazendo a proteção externa, a proteção interna, campos eletromagnéticos, saída aqui de macas, cuidado no campo vibracional dessa mesa. Existe todo um estudo que um dia eu falei aqui com vocês. Existe todo um aparato de uma espiritualidade gigante trabalhando aqui. Essa casa, espiritualmente, tem mais andares do que esse. E está fervendo de trabalho lá para cima também. A gente precisa o quê? Acreditar que a gente pode transformar, que a gente pode conseguir aquilo que a gente veio pedir, porque a gente tem fé. E a gente tem que ter fé no Pai e na nossa transformação. Porque varinha de condão não existe, né? E se existe é porque o Pai muitas vezes é misericordioso com a gente. São os nossos milagres. Mas normalmente é a partir do nosso esforço que fica mais fácil dos espíritos nos ajudarem. Porque se a gente não fizer nada, eu venho aqui e só falo assim: eu quero isso, isso e isso. Mas se eu não fizer nada, eles podem até te ajudar no primeiro instante, mas não vai resolver, gente. Entendem? É preciso, então, a gente estar em equilíbrio. Equilíbrio com as forças da natureza, equilíbrio com essa força da natureza interna. A gente precisa saber que a gente é um microcosmo de células, de campo eletromagnético. A gente precisa de equilíbrio. Por isso a gente precisa encontrar Jesus, o Pai, mais vezes em oração. E eu fecho aqui, deixando vocês sempre nos braços de Jesus. Eu adoro essa foto. Essa imagem, né? Quem dera se fosse uma foto. Eu adoro essa imagem que vamos nos sentir abraçados pelo Pai, pelo nosso irmão, né? Por Jesus. Vamos nos sentir abraçados. Quando você estiver conversando com Jesus ou com Deus, se sinta abraçado, amparado, para que você consiga expressar melhor aquilo que você está pensando. Tinha uma mocinha aqui que queria fazer uma pergunta, uma colocação. Cadê ela? Aqui. Voltando só um pouquinho, você deu o exemplo daquela cachoeira na corrente sanguínea, né? Eu posso dar outro exemplo, colocar ela como se fossem nossos caminhos. Você já viu que algumas cachoeiras têm pedras? Algumas pequenas, outras médias e outras grandes? Também se pode colocar ela como se fossem nossos caminhos. E a gente tem que atravessar ela para chegar do outro lado, né? E você falou também das tempestades. Eu posso dizer uma coisa que eu já ouvi muito, né? E que isso me impulsiona muito no meu aprendizado. A gente está ali numa tempestade com dificuldades e muita gente hesita em pedir ajuda, né? Então, uma coisa que eu aprendi é que se a gente não pede nós mesmos por querer pedir ajuda, eles não podem fazer nada. Eles estão ali do nosso lado, dando apoio, mas não pode fazer enquanto nós mesmos não pedirmos. Então, é uma coisa que é muito importante, né? Obrigada. Como é que você chama?
Maria Eduarda. Obrigada, Maria Eduarda. Então, vamos pensar, vou pegar aqui só um pedacinho do que ela colocou para nós. E se eu imaginar que aquela água seja nós, passando, desviando de obstáculos, seguindo em frente, não carregando o lixo que está na margem, purificando, porque a gente vai desaguar aonde? No mar. E o mar representa quem? O Pai. Todos os rios desaguam no mar, assim como todos nós estamos nos direcionando no processo evolutivo para crescer, porque é isso que o Pai espera de nós, uma vida melhor, para a gente ser mais feliz, para a gente poder aproveitar o nosso processo reencarnatório. Deus não quer tristeza para ninguém, então a gente precisa confiar, né? Então é isso, gente, eu deixo vocês com muito carinho, boa noite a todos, fiquem com Deus e que vocês consigam receber aquilo que vocês vieram buscar.